Olá, muito bem-vindo. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio e apresento o AgriProsa Podcast. Vamos começar? Esse episódio tem um oferecimento da Organic Brasil. Você sabia que a aplicação de fertilizantes organominerais pode reduzir o uso de químicos, tornando a sua produção mais sustentável e ambientalmente amigável? Organic Brasil. Inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Lá no Mato Grosso, eu conheci o Leonardo Gomes, que é o sócio fundador e CEO da startup B4A, e me chamou bastante a atenção. Leonardo, o que é a B4A? Bom, a B4A é uma startup de biotecnologia que tem o propósito de analisar e interpretar a microbiologia do solo. Então a gente emprega técnicas de DNA para identificar toda a população de organismos que habitam o solo e a relação desses organismos com a saúde e nutrição da planta. Pecuária e solo. Cuidar do solo para obter melhores resultados na pecuária. Essa é uma relação intrínseca, né? Perfeitamente. Você tem aí, por exemplo, estamos falando aqui de degradação de pastagem, então é toda aquela área, né, que vai de fato, né, nutrir o animal. Então isso tem uma relação direta também com a pecuária. Além disso, quando a gente fala de pecuária e fala da tecnologia da microbiologia, a gente pode empregar o mesmo conceito de análise da biologia do solo para análise do trato digestivo do animal, né? Encontrar quais são os organismos detratores, se tem alguém que está retardando o ganho de saúde ou de massa do animal, enfim, tem muita coisa envolvida também na área da pecuária. Leonardo, quais são os principais cuidados que o pecuarista deve ter com o solo dele? Primeiro, assim, vamos do básico, né? Não deixar aquele solo degradar, né? Porque senão ele perde essa área de pastagem. Estamos falando aqui de números públicos, 40 milhões de hectares de solos degradados em pastagem. Então, a primeira coisa é tratar bem o solo, né? Para que esse solo nunca se degrade, né? Segundo ponto é ativar a biologia do solo, tornar o solo equilibrado do ponto de vista biológico. Um solo equilibrado vai estar mais saudável, né? Vai disponibilizar mais nutrientes no capim para o animal, enfim. Então, tem uma questão do aspecto também da nutrição do animal. Então tem muita relação aí com cuidado entre a saúde do animal e a biologia do solo. Qual é a relação de comparação que a gente pode fazer entre um solo saudável e um solo degradado? De forma ampla, assim, vamos pegar alguns bioindicadores que a gente sintetiza muita coisa, né? Um solo mais saudável é um solo mais biodiverso, é um solo mais supressivo, é um solo mais sustentável, né? Então, todas essas qualidades estão reunidas num solo saudável, que, portanto, é um solo equilibrado, né? Quando ele vai perdendo esse equilíbrio, ele vai ficando um solo mais empobrecido, menos saudável e mais degradado. Então, é um solo que vai precisar de muito mais cuidado no futuro para recuperar a qualidade biológica do solo. E algumas vezes fica quase que economicamente inviável você recuperar um solo. Na medida que ele se torna degradado, recuperar um solo, pastagem, por exemplo, ou reintroduzir para a agricultura, leva tempo e custa muito dinheiro. Então, o importante é não deixar isso acontecer. A partir dessa análise que vocês fazem, quanto tempo se leva para recuperar um solo que está degradado? Existe uma estimativa de tempo? Essa é uma ótima pergunta, mas que a resposta não pode ser tão simples, né? Porque depende do paciente que a gente pega. Então, a qualidade, a condição do paciente é que vai determinar a jornada para tornar esse solo mais saudável, né? Mas, via de regra, você precisa de pelo menos 3 a 4 anos para tornar um solo com uma qualidade que a gente chama de qualidade sustentável, positiva, né? Então, essa é uma jornada de emprego de um bom diagnóstico e um bom tratamento para chegar numa condição como essa. Quais são os elementos que vocês avaliam nessa análise de solo? Legal, também é um conceito mais complexo, né? Mas a gente avalia
o equilíbrio, né, desses organismos que têm capacidade, né, tem aqui, como aqueles indicadores que eu mencionei, a biodiversidade, a capacidade supressiva do solo, a capacidade sustentável do solo. Então, todos esses indicadores são funções biológicas que são desempenhadas por esses organismos, né, que tem que estar numa frequência considerada razoável para que esse solo tenha essas condições saudáveis. Quais são os elementos que vocês conseguem avaliar a partir dessa análise? Legal. Por exemplo, biodiversidade é um, né? Se ele tem a presença dos organismos que a gente chama de protagonistas. São fungos e bactérias que são protagonistas num papel importante para a planta, como, por exemplo, proteger contra patógenos, né? Combater estresses abióticos, disponibilizar nutrientes, né? Ciclagem de nutrientes, ou seja, esses são organismos que são protagonistas em funções muito relevantes para a saúde da planta ou saúde do solo. Leonardo, qual que é o passo a passo da análise, né, do trabalho que vocês realizam? Maravilha, são 4 passos. Primeiro passo, amostragem de solo. A gente precisa de uma amostra de solo, né? E essa amostra de solo é parecida com o processo de uma coleta de uma amostra química, só que a gente precisa de uma fração muito pequena, né? 40 gramas mais ou menos. Aí depois entra a etapa 2, que é o laboratório. O laboratório extrai DNA dos organismos, dessa amostra, né, e faz o sequenciamento genético de fungos e bactérias, que são os organismos que a gente quer encontrar lá. Aí o terceiro passo é a nossa inteligência de bioinformática, que é pegar esse dado do sequenciamento genético e transformar ele numa informação. E o quarto passo é a ação. É aquele produtor que está lá, o criador que recebeu aquele dado, né, e que está empregando os manejos para corrigir as deficiências biológicas que a gente identificou. Então, essa jornada que a gente chama da saúde do solo. E que se repete todo ano, porque a qualidade biológica do solo, né, a população muda, né, sobre a influência de vários fatores. Então, todo ano, assim como a nossa saúde, né, a gente tem que levar o nosso exame laboratorial de sangue para o nosso médico da saúde, da família, o solo requer o mesmo cuidado. Existe muita diferença dos cuidados que o pecuarista tem com o solo nas diferentes regiões do Brasil? Essa pergunta, quer dizer, depende muito da região, do grau de tecnificação de cada grupo. Então, naturalmente, os grandes grupos, né, agrícolas que estão mais tecnificados já vêm empregando metodologias de diagnóstico de solo com algum tempo a mais, né? Então, isso já traz eles para um cenário um pouco diferente da grande maioria, né? Tanto é que a gente vê aí muita área degradada ainda no Brasil, né? E essas áreas estão crescendo. Então, existe muito uma diferença, né, entre as duas situações. Mas, a grosso modo, a preocupação com a área de pastagem é menor do que na área de agricultura, né? Então, o pecuarista está se preocupando agora em adotar essas tecnologias para começar a trabalhar melhor essas áreas, recuperar a saúde biológica dessas áreas, do solo dessas áreas. Então, algo ainda está no começo. Leonardo, falar de um solo saudável para um agricultor é uma coisa. E falar de solo saudável para um pecuarista é diferente do que para um agricultor? É muito diferente, né? Porque o produtor está enxergando ali na colheita, na safra, né? Ele está quantificando o resultado, né, na hora que passa a colheitadeira, né? O criador não, né? Então existe uma relação muito diferente na qualificação e quantificação desses resultados. Muito bem, essa prosa deu para a gente perceber, né, a diferença que um pecuarista e um agricultor veem a análise de solo, né? E a importância de se cuidar do solo. Eu conversei com o Leonardo Gomes, sócio fundador e CEO da startup B4A. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.